Então vamos começar. Hoje a gente vai trabalhar com o tema decisões evolutivas. E vocês vão ver que esse assunto está muito interligado com as palestras que a gente fez nos meses anteriores, de autorreflexão, superação de erros, certo? Então ela meio que é uma continuidade daquelas reflexões. E a minha proposta hoje é o quê? A gente iniciar falando que seriam essas decisões evolutivas, né? Qual a importância dela em relação à programação existencial, e no próximo mês a gente falar sobre algumas técnicas que podem nos auxiliar nessas tomadas de decisões, certo? Então, da mesma forma, qualquer colocação, qualquer dúvida pode me interromper. Então eu coloquei mais uma vez o conceito de programação existencial. Como não tem ninguém vindo pela primeira vez, a gente vai pular essa parte, tá? Só que aí, para nos ajudar nessas reflexões, eu trouxe aqui alguns pontos que a gente já conversou a respeito da programação existencial. Nós falamos aqui que ela, na verdade, é um roteiro, né? Ninguém vem com um planejamento e, de acordo com o planejamento, isso com certeza será cumprido. Não, né? Então, não existe um futuro inevitável, destino pré-determinado. A gente já falou aqui, inclusive, da possibilidade de incompletismo existencial, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem cumprir sua programação existencial, mesmo tendo elaborado, tendo tido a contribuição, né, dos amparadores, do orientador evolutivo, mas que chega aqui e termina se desviando do seu projeto. Então, tudo que nos acontece é, de uma forma ou de outra, o resultado de nossas escolhas durante a série X, ou seja, as séries existenciais, as várias existências que nós tivemos. Então, com isso a gente já vê como é importante a gente saber escolher, né? Então, muitas das coisas, de certas vivências que a gente tem hoje, de certos acontecimentos que nós temos nas nossas vidas hoje, são frutos de escolhas do passado, né? De escolhas que podem ter sido feitas durante a elaboração da programação existencial e também devido a escolhas que fizemos, decisões que tomamos que podem não ter sido tão adequadas para nós e geraram consequências desagradáveis ou necessidade de reequilíbrio, por exemplo, né? Aí hoje a gente está vivenciando isso aí. E aí a gente pode se perguntar, né? Minhas escolhas hoje, elas são escolhas evolutivas? Aí uma pergunta que pode surgir, né? Mas o que seriam realmente as escolhas evolutivas? Porque escolhas todos nós fazemos, né? Desde que acordamos a gente vai fazendo escolhas. A escolha pela roupa que vai vestir, a hora que vai tomar café, o que vai fazer durante o dia, né? E essas escolhas, elas podem ser mais ou menos impactantes nas nossas existências, né? Então, minhas escolhas são escolhas evolutivas ou elas são destituídas de significado evolutivo? Mais na frente a gente vai chamar de convencional. Eu escolho ou escolhem por mim? E será que mesmo quando eu acho que eu estou escolhendo, sou eu mesma que estou escolhendo? Ou é alguém, né, que me influencia, ou é a cultura, ou a sociedade de modo geral que me influencia nas minhas escolhas e, consequentemente, nas minhas decisões? Uma série. Sim. E lembrando que não fazer uma escolha já é uma escolha. Então vamos seguir aí. Então vamos ver aí o conceito de escolha evolutiva. A escolha evolutiva seria o processo optativo da consciência, objetivando o melhor resultado evolutivo para todos. Já surge aí, né, um ponto interessante. Deixa eu olhar aqui onde é que está o mouse, que eu não deixei aqui na frente. Então, a escolha evolutiva é aquela onde a gente não vai escolher só baseado no que é bom para nós, ou para o nosso pequeno grupinho, né? Porque muitas vezes é isso que a gente faz.
mas ela é baseada no melhor resultado para todos. A partir das opções, oportunidades e injunções da vida multidimensional, já surge um outro elemento. Então, a escolha evolutiva ela não é baseada só aqui, só no que acontece na intrafisicalidade. Então, considera que as nossas ações elas têm um impacto, não só nas consciências que estão aqui no plano físico conosco, mas também nas que estão no plano extrafísico. E do ponto de vista, por exemplo, dos pensenes, né, pensamentos, emoções, energia, quando a gente toma uma decisão, a gente não está influenciando só o plano físico, mas também o extrafísico, com os nossos pensenes. Então, nesse sentido aí, não tem como a gente fugir das influências, quando a gente está escolhendo. Não. Não é? Isso. Agora, então é difícil. Esse é um ponto interessante. Agora, o que vai acontecer? A gente vai falar mais à frente, olha aí. Né? Quem já está refletindo, já traz, adiando um pouco o ponto. O que vai diferenciar? Aí mesmo fala, né? Você decidiu ou alguém tomou essa decisão? Isso. Então, o que vai diferenciar aí? É o meu nível de autoconsciência, né? O meu nível de autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer, né? E quanto mais consciente eu estiver durante as minhas escolhas, Diminui a influência. isso. Ou eu vou estar mais de acordo com as influências pró-evolutivas. Porque essas forças também existem. Não existem só as forças assediadoras, né? O amparo também influencia. O amparo também influencia. A gente não está falando só aqui do amparo pessoal, mas o amparo da humanidade, né? Aquela coisa que a gente conversa aqui. Tem muita coisa que a gente considera desagradável, violenta, agressiva que está acontecendo, né, no mundo, no nosso planeta. Mas lembra que a gente reforça aqui que tem muita coisa interessante, né, produtiva do ponto de vista evolutivo que também está acontecendo, né? Tem pessoas aí fazendo trabalhos, ajudando outras pessoas a crescerem, né, a se tornarem pessoas melhores, mais autoconscientes, e o trabalho está sendo feito, né? Então, se a gente está mais autoconsciente, a gente tem condições melhores de sintonizar com esse grupo de trabalho, mesmo sofrendo essas influências assediadoras que a gente vai sofrer. Até o ser desperto sofre, né? Mas qual a diferença do ser desperto, né? O desassediado, permanente, total? É que ele não se deixa levar por esses assédios, né? Por essas influências. Ele está atento Tem a elas. caso que é tão assim, não sei se é meu nível, você tem certeza que é algo que foi manipulado. Não, eu consciente, eu não faria isso. Depois eu fico pensando assim, por que eu fui fazer isso? Eu tomei essa decisão, tenho certeza que foi eu que tomei, eu fico perguntando a mim. Sim. Eu digo, em outras situações eu não tomaria essa decisão. Você tem certeza que alguma mãozinha aqui por trás empurrou para aquilo ali, sabe? E é sempre, no meu caso, é sempre alguma coisa que eu não deveria fazer. Chega a ter um susto com isso. Eu tomo um susto quando eu faço uma coisa que eu não faria isso, não. Mas aí dentro da nossa conversa sobre superação de erros, essa experiência é riquíssima para você. Então você naquele momento não tinha condições, não estava em condições de tomar uma decisão diferente, né? Porque ou estava dormindo, né? Dormindo no sentido de inconsciencial. Sua mente. Mas o fato de você Depois ter que o fato percebido. acontece aí. Isso. Aí o fato de você perceber que isso aconteceu, peraí, mas isso não é. Eu não estou indo na direção que eu gostaria de ir, né? Aí isso aí vai servindo, aquele exemplo que a gente deu do beco, né? Onde tem um guarda, onde se apanha de cacetete. Então você entra a primeira vez, entra a segunda vez, doeu, machucou, e você diz, eu não quero entrar mais aí, eu sei que dói. Mas aí você vai passando pelo beco e entra de novo, né? Até que chega um dia que você registra de fato aquela vivência, passa pelo beco e já não entra mais. Mesmo que alguém fique, né,
tentando lhe seduzir para entrar, você já não entra mais. E numa próxima vez você já não passa nem mais pelaquela rua, você já vai passar por outras ruas para conhecer outras coisas e ter outras experiências. É, exatamente. Né? E mais experiente, né? Beco, epa, né? Exigindo sempre alto nível de discernimento cosmoético e inteligência evolutiva. Então, só nessa definição aí tem muita coisa, não tem? Então, a maioria das escolhas que eu disse que a gente faz desde que acorda, né, é possível que estejam longe disso aí. Não, Né? não. É raro, pelo menos para mim. Quer dizer, escolha evolutiva. Se tiver que passar por essa premissa aí. Não é? Isso não merece da nossa parte assim, uma parada, uma reflexão, não é algo que a gente, a partir de agora eu só vou tomar decisões evolutivas. Né? Você pode pegar um ponto e fazer essa escolha. Agora, no dia a dia, eu vou por essa avenida, eu vou por aquela, vou decidir assistir esse vídeo, vou ler esse livro, enfim. No dia a dia, quantas escolhas a gente tem que fazer? Né? É, e isso vai se construindo com o tempo, porque até então a maioria das nossas escolhas tem sido mesmo inconscientes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aí de discernimento cosmoético, o discernimento, como a gente já colocou aqui, seria a capacidade de escolher entre alternativas, né? De forma inteligente. A alternativa que for mais adequada. Só para você? Não, porque tem muitas pessoas no mundo inteligentes e isso não significa que elas são éticas, né? Que as decisões que elas vêm tomando ao longo das existências têm favorecido um número maior de pessoas, muito pelo contrário, né? E a inteligência evolutiva implica em nós tomarmos decisões voltadas para uma existência mais produtiva em função tanto da nossa melhoria pessoal como em relação ao maior número de pessoas. Então vai se estendendo cada vez mais, é aquilo que a gente colocou, à medida que a gente vai tendo mais experiência, a gente vai percebendo que, de acordo com aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Né? Se é assim, se eu começo a me dar conta, né, da lei de ação e reação, o que é que eu vou procurar fazer? Colher coisas que sejam mais interessantes. Né? E aí eu vou percebendo também que o trabalho é individual, mas ninguém evolui sozinho. Então eu vou começar a fazer coisas que não beneficiem só a mim, mas também outras pessoas. Então não precisa chegar ninguém e dizer, olha, se você não for bonzinho, você não vai para o céu, se for malzinho, você vai para o inferno. Não. Isso aí vira bobagem. Né? Mas você, através da sua experiência, vai percebendo isso e vai procurando fazer escolhas mais adequadas do ponto de vista evolutivo. Sinara, mas é porque se puder escolher algo que me pega. Sim. E eu acho bem difícil ter esse discernimento. Aí talvez tenha a ver com aquilo que a gente até conversava, né? Sim. Eu tenho uma lente de olhar o mundo. Sim. E aí eu enxergo ele e eu tenho noção de determinadas coisas, mas não quer dizer que eu estou vendo certo. Então, agir em benefício do outro não necessariamente é agir de determinada forma que eu considero. Então, às vezes eu penso que eu estou ajudando, mas eu não estou. Não estou, na verdade, sendo conivente, estou ajudando a pessoa a se repetir, ou eu estou deixando a pessoa preguiçosa, acomodada, etc, etc. Então, Isso. é bem complexo. Isso. Por isso que esses dois aspectos aqui, que são atributos do corpo mental, são tão importantes. Discernimento e inteligência evolutiva. Né? E aí a gente vai voltar naquele tema nosso anterior, da autorreflexão, sempre. Questionar sempre. Né? E observar os resultados das nossas ações. Porque é isso que você está colocando. Eu faço algo e posso considerar fruto de algo que eu construí, de uma crença, que aquilo é bom para as pessoas. Né? Como a gente vê, às vezes você olha, mas você está impondo algo que as pessoas não querem, você fica insistindo, é um sofrimento para você, é sofrimento para os outros. E a pessoa diz assim, não, mas eu sei o que é melhor.
Então, já essa nossa pretensão de saber o que é melhor para o outro, né, já é uma crença que a gente precisa começar a questionar. Mas às vezes a gente só vai fazer isso mesmo fruto de quê? De vivências, de se chatear com o outro, de ficar muito chateada porque o outro não faz o que você quer. Você sabe o caminho certo para ele, o caminho do bem, e ele não segue, ele desperdiça, né? Aí você gastando toda a sua energia, né, para essa pessoa que no momento não está interessada, o que você podia fazer você já fez. E essa energia que você está dedicando a essa pessoa, você poderia estar usando, por exemplo, para fazer alguns questionamentos, algumas reflexões, voltar para, né, outros comportamentos. Agora você tem razão. É nadar no contrafluxo, né? Porque a maioria das coisas na nossa sociedade não vão favorecer isso. Aí entra o que você colocou ontem também, né? Então, quando a gente acorda para a nossa ignorância, eu ignoro tanta coisa, eu tenho que aprender tanta coisa, né? É isso que nos mobiliza a estar no contrafluxo, mas não significa que é fácil, que de repente dá vontade de parar de, né, dar as braçadas e dizer, eu vou seguir com todo mundo. Felizmente isso não é mais possível, né? Segundo disseram. Mas aí, você falando isso, me veio a ideia. Sim. A ideia não, a reflexão. O discernimento cosmoético e essa inteligência evolutiva, já que é o atributo do mental soma, ele vai, se eu tiver isso, a consciência que tem isso, isso vai permear toda a vivência dela. Não é só, por exemplo, eu sou um profissional, sou um psicólogo, por exemplo. Então, no meu consultório, eu vou agir com discernimento cosmoético, inteligência evolutiva com meus pacientes. E em casa, eu sou agressivo, eu trato mal um funcionário, Não, enfim. a pessoa que já desenvolveu isso, isso vai fazer parte da vida dela. Permear, né? É. Aí vamos supor que tem pessoas, né, nós, que em determinados momentos, nossa, né, a gente parece tão maduro, né, tão evoluído, tão serena, né, assim, mas em alguns momentos a gente se pega, né, recaídas, surtando mesmo, né, perdendo a paciência, então com coisas desse tamanho, assim, que às vezes o outro olha para nós e fica sem entender por que tanto drama, né? Mas porque nós estamos aprendendo. Esse esforço, aí alguém pode chegar, mas é hipócrita, é incoerente. Depende. Se eu souber que eu estou sendo incoerente, que tem momentos que eu sou assim mesmo, porque eu não sou ainda um ser esperto, por exemplo, não, isso é válido. Porque todo o esforço que a gente tem, né, de ter atitudes maduras, respeitosas, solidárias com o outro, é válido, porque isso é que vai nos ajudar aí nessa construção e chegar no que a gente vai falar aqui na maturidade integrada, né? O que fica complicado é quando eu estou representando, né? Eu sou atriz ou ator. E aí eu represento, e às vezes eu represento tanto que eu acredito que eu sou aquilo já, né? Que eu sou aquela pessoa serena, calma, tranquila, madura, né? E aí quando alguém diz, olha, mas olha aqui sua atitude. Não, é você que é culpado, é você que é responsável. Se você não agisse assim, assado, eu não agiria também dessa forma, né? Aí é que fica mais complicado, fica mais distante. Aí eu pergunto, o nosso nível evolutivo, somos capazes disso? É possível, né? Porque se já tem pessoas aqui conosco, né, que atingiram esse estado de ser desperto, é possível que se a gente investir, a gente consiga também. Se não nessa existência, mas numa próxima. Mas é aquela coisa, né? Se não começar agora, a gente está só atrasando. Né? Então isso é a meta. Essa seria a meta. E para alcançar essa meta, a gente. Lembra a mensagem que Jota passou hoje no grupo, né? Sim. A escola, vamos experimentando, experimentar o certo e o errado. Faz parte do processo, então nem existe certo e errado. Então, Isso. a tomada de consciência, inclusive da escolha não evolutiva, faz parte do processo de aprendizado para a escolha evolutiva. Isso. Exatamente.
Então, a gente já falou aí que capacidade de escolher todos nós temos, né? Porém, para que essa seja favorável para o bem-estar de todos, é necessário estar acompanhado do que a gente chama de maturidade. Só que essa maturidade não seria a maturidade biológica, nem apenas a emocional, nem só a mental. É a maturidade integral. Então, a gente está falando aí da maturidade de todos os corpos. Na maturidade integral, a consciência começa a priorizar o desenvolvimento do parapsiquismo, o domínio dos seus recursos bioenergéticos, emocionais e mentais, e passa a pensar e agir interassistencialmente, tanto aqui no plano físico como no plano extrafísico, né? Então, essa consciência ela vai utilizar de maneira eficiente todas as potencialidades dos seus corpos, né? Os seus traços conscienciais, né, que a gente chama aqui de traços força, não só em prol de um melhor desempenho de si mesmo, mas também contribuindo com as outras pessoas. Quando ela está assim, trabalhando em prol dela mesma, nessa melhora, nessa busca, já reflete também nos outros, né? Isso. Porque isso é muito interessante, né? A gente já falou aqui várias vezes, é possível que a nossa experiência nos mostre isso, que ninguém muda ninguém, né? Mas, a partir da mudança em nós, isso repercute de alguma forma, porque como a gente vive respondendo a estímulos, né? Nossa atenção é muito fora e a gente fica muito reagindo aos estímulos externos. Então, se eu me relaciono com você e você vai fazendo essa transformação em você, isso vai refletir em mim, né? Por outro lado, o que houver de transformação em mim também vai refletir em outras pessoas, e aí isso vai crescendo, né? Então, quanto mais autoconsciência o indivíduo tiver de si mesmo, de suas potencialidades, do que realmente pensa e sente, de quem realmente é, de seus condicionamentos, ou seja, daquilo, das reações que foram, né, desenvolvidas no passado, em outras existências, mais liberdade de escolha e decisão terá em suas manifestações, que é o que a gente chama de livre-arbítrio, né? E logo mais autonomia. Então, isso é maturidade integral. Então, maturidade não é aquela coisa que quando a gente completar 40 anos, a gente vai ter, né? Isso é ótimo, né? Ah, quando eu crescer, que os hormônios deixarem de me influenciar tanto, né? Aí você é uma pessoa madura. Tem a influência biológica, tem alguns fatores que nos beneficiam, sim, mas não é assim, é a consciência que vai determinar isso, né? Então não tem um momento, um marco que isso vai acontecer se eu não trabalhar em busca disso aí. Então a maturidade consciencial é demonstrada através das escolhas e ações que a gente faz no dia a dia. Então, se você quer saber se você é maduro ou não, é só observar, né, suas ações, suas escolhas. E aí entra isso que você está falando, quer dizer, à medida que eu vou amadurecendo, eu não vou mais observando erros como algo que eu devo rejeitar. Não, os erros eu vou percebendo que fazem parte do meu aprendizado. E as consequências desagradáveis, né, que advém desses erros, eu não vou mais interpretar como punição, porque a maioria das vezes a gente faz isso, né? Como a gente já colocou aqui. Seja influenciado pelo cristianismo, ou, agora eu não sou mais católica, evangélica, etc., né? Eu sou espírita, mas aí eu digo, não, eu estou sofrendo agora, mas eu devo ter sido muito má no passado, né? Então, devo ter afrontado todas. Então, eu mereço todo aquele sofrimento. Então, mesmo quem aprontou de verdade, Sim. nem merece esse sofrimento e nem é o caminho que ela vai melhorar. Não. Não é cultivando o sofrimento. É como a gente colocou aqui outras vezes, né? É buscando essa reconciliação. Então, se eu, por engano, por imaturidade, ou porque eu quis testar as leis divinas, né? Eu andei plantando, sei lá, limão e queria
colher maçã, abacaxi ou outra coisa. Aí, claro, agora eu vou ter que colher esses frutos e ver alguma coisa, como é que eu posso me beneficiar com isso, né? E começar a plantar o que eu realmente quero colher. E, como provavelmente eu devo ter influenciado nas plantações de outras pessoas, auxiliá-las também nesse processo, né? Porque tem muita gente colhendo limão que a gente ajudou nessas pessoas a plantar os limões, né? E fomos ajudados também. Então não tem nenhum anjinho, mas também não tem nenhum diabinho, somos todos aprendizes, né? E aí, para a gente falar mais um pouquinho aqui das escolhas, vamos fazer essa comparação aí entre a escolha que não é evolutiva, que a gente está chamando aí de convencional, como a Conscienciologia chama, e a escolha evolutiva. Então, a escolha convencional, como já deu para perceber, pelo que a gente já falou aqui, ela é baseada apenas na sociedade e na cultura. Já a escolha evolutiva, ela é baseada nas múltiplas dimensões, né? Então, são escolhas que os seus impactos eles vão caminhar com você a longo prazo, né? Então, são construções, a gente pode falar assim de tijolinhos que fazem parte da sua maturidade integral. Na escolha convencional, ela tende a ser mais emocional e a outra é de base mental, como a gente já viu em dois atributos importantíssimos, né? O discernimento e a inteligência. Na escolha convencional, existe o princípio do melhor para mim, e na outra o princípio do melhor para todos. Na convencional, promove benefícios efêmeros, né? Então, as escolhas, muitas vezes, estão baseadas nesse prazer mais imediato, né? Sem avaliar as consequências, sem refletir muito sobre isso, sobre os impactos que essas escolhas terão, seja na minha existência, seja na de outras pessoas. E já na escolha evolutiva, ela promove proveitos evolutivos. Mais uma vez, os efeitos são duradouros. Agora, a escolha evolutiva também não é, a gente não deve associar com fardo, né? Não, de jeito nenhum. Porque às vezes dá essa impressão, assim. Como se fosse uma coisa de sacrifício. Sacrifício, pesado, a porta mais estreita. Não tem nada disso, né? Agora vai requerer esforço, né? Aí a gente pensando no esforço, no conceito de esforço como algo que você precisa estar autoconsciente, enquanto você estiver dormindo com uma tendência a um sono maior, você vai precisar ter um esforço maior, né? Não sei se já aconteceu com você, de você precisar estar acordada e estar com muito sono, né? Ou então se projetar, né? E querer manter a lucidez e você está fazendo aquele esforço e de repente adormece, né? E perde tudo que você queria, estava tão interessada, né? E só com o quê? No caso de quando você está na consciência de vigília, que você está precisando ficar acordada porque está olhando uma criança, ou cuidando de uma pessoa, ou vai tomar um medicamento e não pode dormir, né? Se você está muito cansada, a tendência é você adormecer. Você precisa estar mais descansada para se manter mais desperta, não é assim? Então, da mesma forma, por isso que às vezes, da mesma forma do ponto de vista consciencial, por isso que às vezes para a gente parece um sofrimento, porque aquilo a gente ainda está construindo, a gente ainda está aprendendo. Aquela coisa inicial, né? Isso. Arrancada até para o corpo físico, né? Começar uma academia, começar Isso, uma caminhada. exatamente. Mas depois, Que você vai vendo os benefícios daquilo. Isso, que o hábito vai se estabelecendo, né? Aí nesse caso aqui, fruto das suas vivências, das suas reflexões, que vão fazendo com que suas vivências se tornem experiências. A escolha evolutiva é sempre autoconsciente e passa por esse processo de reflexão. Passa sim. Porque, por exemplo, a gente pode ter tido escolhas que foram benéficas para nós do ponto de vista evolutivo, né? Mas
o que a gente está colocando aqui como escolha, que é o indivíduo que escolhe, né, que aí a gente vai falar lá da decisão, é o indivíduo que decide, ela passa pelo processo de autoconsciência. Eu estou fazendo toda essa análise de que está influenciando essas pessoas, essas outras, o espírito, que estrategicamente. Isso. Estou fazendo todo esse balanço. Isso. Todo esse balanço. Só que hoje eu suponho que a gente fica transitando entre um lado e o outro, né? É. E isso não vai surgir assim. Não. Tem olhar isso com esse ponto de vista, esse panorama todo, conseguindo ter essa consciência toda, né? É meio que tateando, tentando, observando o que já foi escolhido e tal. Isso. Porque quando eu vejo aí esses dos colunas, eu vejo dois extremos. Se não pensar nesse processo de transição e de flutuação, eu acho impossível alcançar essa casa. É, mas a gente vai avançar e o que é que a gente vai observar? Quando a gente está falando aqui isso, e vocês que estão aqui, e para mim mesma, né, o que é que eu estou considerando? Eu não sou um ser, uma consciência autoconsciente, eu não tenho esse estado de consciência, né, onde eu estou consciente o tempo todo, eu estou autoconsciente o tempo todo, né? Mas, em função dos estudos que eu já faço, de coisas que eu me interesso, como vocês também, né? Então, tem certas decisões que eu já fico atenta a esses elementos aí. Aí eu vou pegar só um exemplo. Uhum. Eu fico grávida. Sim, Não foi uma escolha consciente. sim, E não fui consciente, mas isso vai ajudar todo um processo evolutivo meu e de várias pessoas. sim. Então isso não foi uma escolha evolutiva dentro do que Não. você está colocando. Não. Muito embora traga resultados evolutivos, de reconciliação, Pode trazer. de autossuperação, de assistencialidade. Isso. Porque há casos que a pessoa, dentro da programação existencial, não é para ter filhos. Sim, mas se o caso Sim. era para ter. Sim. Se o caso é para ter. Mesmo assim, não é uma escolha evolutiva. Não. Aí vamos supor que essa mulher já teve o filho e ela veio para essa palestra, né? Ela continua tomando uma série de decisões que são importantes para ela, né? Que são importantes para o filho e, dependendo do nível de maturidade dela, né? Que ela percebeu que os comportamentos, de um modo geral, já atingem um número maior de pessoas, ela vai continuar agora podendo tomar decisões mais conscientes, levando em consideração alguns pontos, se ela assim desejar. Entende? Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando desse ponto que a gente está agora para frente, né? Porque muitos de nós, nessa existência no passado, a gente pode ter feito escolhas não evolutivas, tomado decisões que complicaram um pouco as nossas existências, mas assim, a partir de agora a gente pode redirecionar isso. Então, quando a gente fala em escolhas, em decisão, não tem como a gente não falar em prioridades, né? Então, partindo do pressuposto que a pessoa vive constantemente em evolução, faz necessária a compreensão de quais são suas prioridades mais avançadas e que irão gerar consequências positivas na própria evolução, objetivando o cumprimento do projeto de vida de um indivíduo ou grupo, né? Então, pegando essa mulher, por exemplo, ela está num contexto X. Então, a partir desse contexto, quais são as prioridades dela nesse momento, né? E aí, a história do filho é bem interessante, que é diferente, né? Você que é mãe, percebeu já pelas suas falas aqui que é diferente quando você não tinha um filho, né? E agora que você tem um filho. As prioridades foram modificando. E a gente ouve muito isso dos pais, né? De pai, mãe, né? Às vezes até de avós, né? De tios. Então, as prioridades vão modificando. E no contexto da nossa vida também.
algumas prioridades vão se modificando. Então, a prioridade seria a condição da escolha inteligente quanto ao que está em primeiro lugar em importância, urgência e necessidade. Agora, muita atenção aqui, né? A gente já disse aqui que muitas coisas que hoje para nós são urgentes, né? São o quê? Escolhas atrasadas, né? Então, às vezes são oportunidades que nós tivemos no passado de escolher, de optar, e a gente ficou adiando essa decisão e hoje ela está urgente, a gente tem que decidir, né? E a necessidade também a gente já disse, a importância da gente verificar quais são as nossas reais necessidades, já que nós vivemos uma sociedade que faz uma confusão muito grande nas nossas cabecinhas sobre as necessidades reais e as artificiais, né, que são aquelas criadas pela sociedade, que não são suas e, para você ser feliz, você precisa ter o carro do ano, a casa XY, né, a roupa tal, se comportar de tal maneira, né, ter o cabelo de tal cor. E aí você pode ficar muito em função disso aí. E tem muita gente que tem prioridades, na verdade, são pessoas organizadas, têm seus planejamentos. Agora, não é só isso, né? Dentro do que a gente está discutindo aqui as minhas prioridades são inteligentes do ponto de vista evolutivo? Sendo a priorização a graduação de seus objetivos em ordem de relevância, né? Então, na lista de prioridades vai ter aquela que está lá no topo. Tem algumas que não são negociáveis, outras, dependendo das circunstâncias da vida, podem até, né, se tornar negociável. Algumas não deveriam. Mas aí quem vai dizer é cada um, né? Então, as escolhas definidas pela pessoa em determinados momentos, elas vão repercutir na continuidade da evolução, aceleração, ganho, sucesso e realização, ou no adiamento, demora, prorrogação, perdas e incompletismo existencial. Então, uma boa parte de nós trazemos do passado isso aqui, ó: adiamento, demora, prorrogação, perdas e incompletismo existencial. E vamos levando também para a próxima. Eu espero, sinceramente, que bem Não. menos. É para isso que estamos aqui conversando e refletindo. refletindo. Existência resolve muita coisa, né? Exato. Embora eu falei que a gente vai falar sobre técnicas na próxima, né, no próximo mês, mas eu trouxe uma aí que seria básica, que é uma técnica apresentada pelo Ildenilson Ciorini, que é um pesquisador da Conscienciologia, que faz parte da Associação Internacional da Programação Existencial. É simples, muito simples. Aí entra naquela questão tão simples que talvez a gente até esqueça de fazer de tão simples. Então, o que ele sugere? Comece retirando do contexto existencial o secundário, o desnecessário, eliminando tudo aquilo que não presta. Aí, não presta, né? Aí não presta para quem? Quais são os critérios referenciais que você vai utilizar? Ele usa esses critérios que a gente falou aqui, né? Da multidimensionalidade, pluriexistencialidade, né? Inteligência evolutiva, discernimento cosmoético, o que é melhor para todos do ponto de vista evolutivo. E aí vai pensar nos 3 pilares da programação existencial, o que é prioridade de acordo com a assistencialidade, com a reconciliação, né, e com a autossuperação. Então tem coisas que a minha família pode achar que é prioridade para mim, né, que eu deveria estar investindo naquilo. Mas eu posso concluir que aquilo não favorece a minha autossuperação, por exemplo. Pode ser bom para a minha família, mas não é bom para mim e, consequentemente, pode atrapalhar a minha programação existencial. E aí ele diz o seguinte, as sugestões aqui, né? Cultura inútil, tradicionalismos, ondas da moda, vícios,
amizades ociosas, rotinas inúteis, objetos inúteis. E aí o que eu acho interessante na Conscienciologia é que eles são bem detalhistas, né? Então, como a atenção deles está voltada para a autossuperação e você ter um rendimento melhor, então até uma cadeira, a cadeira que você estuda, né, pode ser um objeto inútil que atrapalha você, né? Na hora de você, por exemplo, realizar a técnica das 5 horas, aquilo não favorecer, né, essa reflexão, você passar 5 horas introspectivo. E aí vão ter várias coisas. Agora cada um vai avaliar o que é para você, né? Em termos de cultura inútil. É aquilo que a gente fala, né? O que é que você anda assistindo, ouvindo, se interessando na TV, na internet, no teatro, no cinema, falando, exatamente. Quais os assuntos que você, né, escolhe? Você ainda está preso a algum tipo de tradição que você continua repetindo só porque você repete aquilo mecanicamente, aquilo nem lhe serve mais. Né? As ondas da moda, né? Você está sempre atento à última moda para você seguir e tal. E há um investimento energético, né? Todos os sentidos de pensamento, emoção, financeiro, os vícios, né? A gente nem precisa falar, né? As amizades ociosas, né? Que a gente já falou aqui das amizades evolutivas e aquelas amizades que não contribuem, né, para o seu crescimento. Quer dizer, você não vai ficar inimigo do outro. Não são pessoas que você não gosta. Não é que você vai formar uma igrejinha, né? Mas quando você se propõe a um determinado tipo de trabalho, às vezes você precisa priorizar também suas amizades. Né? Então, aquela turma legal que você saía todo final de semana, né? E que vocês bebiam, aquela bebidinha que você achava gostosa, tinha aquela conversa que você achava interessante, aquela comida que você achava gostosa e tal, e você começa a mudar seus interesses. A sua turma continua do mesmo jeito, querendo aquilo e curtindo aquilo, achando aquilo maravilhoso, mas você não. E aí? Aí vai muita observação também, né? Fechamento de ciclo. Isso. Não é? Já vivi aqui. Aí você vai se isolando. Às vezes esse é um problema, porque as pessoas começam a pensar assim, mas se eu deixar essa minha turma, ela já não tem mais lugar na turma, ela já não faz parte da turma, mas ela sente falta da amizade, do afeto. Aí ela começa a pensar assim, não, mas se eu não ficar com essa turma, eu vou ficar sozinho, isolado. E é possível que por um tempo ela fique isolada, sozinha, é possível. Mas aí é aquela história que a gente fala aqui também. Vá procurar sua turma. Sua turma está aí. É possível que você que não esteja vendo, esteja disponível aí. Né? Eu estou nessa aí, estou Procurando sua turma. as chamadas, chamadinhas, só para comentar algo, sabe? Uhum. Eu nunca estou disponível. Me chama para ir para cá. Aqui, nunca mais veio aqui, eu não mudei, todo mundo já veio aqui, minhas amigas todas, só todo mundo veio aqui. Não me interessa mais, entendeu? Eu não sei como. As comidas que comi, eu vou comer, passa não. Não. Pois é. Aí é pensando, refletindo, então qual é o seu, onde é que está a sua turma, né? Qual o ponto de equilíbrio para também não deixar o outro também? Isso. Uhum. Porque a gente conversou aqui, por exemplo, que você não vai deixar de prestar assistência quando necessário, porque as oportunidades estão em todos os lugares, né? Mas se eu priorizo o meu tempo, então não vai fazer muito sentido eu participar de certas atividades que aquilo para mim é desgastante, entende? Não contribui em nada e eu gostaria de estar usando meu tempo para outras coisas. Então, sou eu que preciso refletir sobre isso. Que não é fugir, entende? É administrar melhor seu tempo. Você ia perguntar alguma coisa, Vitor? Não, eu só fazer um comentário. Não sei se é no budismo eles
dizem que é uma das joias, uma palavra assim, Sim. que é a sanga, né? A sanga é o local onde as pessoas com interesse comum se reúnem. Sim. Né? E, pelo menos na hora quando você fala que é o nosso nível evolutivo, Sim. eu acho isso tremendamente importante. O fato de vir para cá hoje, escutar você falando, me fez lembrar como é daquela, do roteirozinho que a gente faz, eu esqueci o nome, que a gente fez o curso. Sim, do rendimento consciencial. Um monte de coisa passou pela minha cabeça aqui. Poxa, eu tinha esquecido. Porque às vezes tem a questão da minha casa, tem um óbvio em cima lá, e aquilo faz uma pressão, eu cedo aquela pressão e acabo esquecendo muita coisa. Aí vindo pra cá tem um monte de. Como é que pode ser? De insights. Tem muito insight. Eu estava até conversando com o Kei e com o Carlinhos sobre a importância disso, da gente ter essas amizades Sempre no evolutivas. grupo, né? Ter amizades evolutivas, que a gente pode comentar alguma coisa. Eu estava falando de ganhar, né? Isso. Ensinaram quando cheguei a mesma coisa. É um reforço, sem É um dúvida. reforço, eu considero Troca de experiências. Agora eu fiquei pensando também num ponto que às vezes a gente está num grupo de amigos e a gente começa a sentir que aquilo não tem mais sentido pra gente, já deu. Sim. Mas eu acho que antes de abandonar o barco, Sim. há um movimento também de tentar ver como esse grupo consegue ir comigo, não ir comigo no sentido de venha para a minha igreja, Sim. mas quando a fofoca surge, aí sei lá, trocar a conversa e Sim. ver se dá para encaminhar essa conversa de outra forma e essa conversa ficar em outro nível, no sentido de menos pejorativa, Sim. menos desgastante, para de repente contar, essa semana aconteceu isso comigo, estava precisando de ajuda. Ver se dá para estabelecer esse tipo de conexão antes de sair, porque eu acho que às vezes há oportunidade, sim, daquilo de alguma maneira, ao grupo não, mas dá a chance para algumas pessoas. Eu, antes de me afastar, eu vejo essas coisas, não está rolando mais ali. Mas tá, eu vou tomar esse café e vou tentar tomar esse café dando outra tônica. Aí eu me observo, se eu consigo dar outra tônica. E às vezes eu vejo que eu não consigo, porque eu já estou tão submetida que eu não tenho nem energia. Aí de repente nem vale a pena mesmo. Mas às vezes eu vejo que é bom. Puxa, a conversa girou em outro tom, deu outra energia ali. Não sei. Eu acho que é uma possibilidade, certo? Agora sim, dependendo dos contextos, não vai funcionar. Porque é quase como se você quisesse, é como você está dizendo aí, existe uma predominância. Você não tem aquela história do incomodado que se retira? Você é um incomodado que precisa retirar, né? Se retirar. Eu já tive experiência assim de num grupo, quando era mais jovem, e participava de um grupo de estudos e tentar colocar outros assuntos e tal. E uma coisa que eu observei é que algumas pessoas iam, mas eram muito mais baseadas na amizade, no afeto que sentiam por mim. E certos estudos não se sustentam na amizade, né? E aí eu percebi que as pessoas precisavam seguir o caminho que tinha mais a ver com elas. Eu é que precisava procurar a minha turma. E achei, né? Minha turma é daqui, né? Então, tem uma coisa assim que eu observo, que eu acho que tem momentos que isso vai ser ótimo, assim, com grupos que não fazem parte do meu dia a dia. E às vezes está um assunto completamente diferente, e às vezes eu toco quando eu acho que há espaço, porque eu acho que para mim não é interessante impor, né? E aí, às vezes o assunto vai naquela direção e fica interessante, as pessoas perguntam algumas coisas, né? Mas o outro tem que estar na mesma, né? Ele tem que estar aberto, porque senão a gente está fazendo uma imposição, Essa né? questão de relação, eu estou sofrendo isso agora. Sabe, eu saí, eu saí só. Fui para um determinado local, cheguei lá, tinha 3 pessoas na mesa. Mas a conversa estava tediosa para mim, primeiro eu fiquei calada. Então eu me torno chata, né? Porque eu fico na mesa, tipo assim, herança, não, ele está lá em casa, vai pensar, minha herança, eu vou deixar, não sei o que lá. E eu, ai meu Deus do céu, eu quero saber de herança, né? Esse pessoal assim, cada um quer, sabe,
dizer que tem força para deixar de herança. É bastante dilema. Aí eu me tornei chata, naquela hora eu sei que eu estava. Porque eu estava ali feito um peixinho, eu estava. Depois, não, vou continuar o papo lá no outro bar. Eu não vou não. Aí fui para o jacaré do sol, achei melhor o sol, porque é muito difícil. É muito delicado, né? Eu tenho amigos de infância, assim, que são pessoas completamente diferentes de mim. Sim. Mas são pessoas que eu adoro. Uhum. Eu quero muito bem e eu sei que eles me querem muito bem. E quando a gente se junta, ri um monte, né? Mas assim, não dá para ter uma vivência cotidiana. Até porque essa vivência cotidiana vai acabar afastando. Porque a gente vai começar a criar embates. Mas essa pessoa que você está falando, a gente consegue Manter alguns avançar. diálogos. Tipo assim, a gente vai para algumas coisas mais profundas. E às vezes ele liga, eu preciso conversar com vocês. Que está para além da bobeira. É uma relação de confiança que não é despertar para vir para cá, não é despertar as pessoas. Porque a gente tem sensatez para discutir algumas coisas, né? Então, a nossa opinião é válida para ele. Então, não estou convencendo ninguém de nada, que minha opinião é melhor ou pior. Mas a conversa sai de uma superficialidade para ir com uma profundidade que, puxa, muitas vezes eu saio, puxa, foi tão bom conversar contigo. Nossa, eu aprendi tanto, porque assim, eu não quero passar por isso que você está passando. E conversar com você, eu aprendo também. Então, se eu tivesse negado essa amizade porque não combina mais, não teria sido construído isso. Então, não é grudar, se apegar, mas é dar o benefício da dúvida. Deixa eu ver se dá para puxar por aí. E aí, então, aí você quer me chamar para eu passar uma mensagem para ele depois do São João, né? A gente combina de se encontrar, né? Se aí, vamos encontrar, o São João acabou. O São João acabou? Só acaba dia 31 de... Tá, 31 de junho e 1º de julho a gente combina. Mas assim, esse ritmo, ele já sabe, né, Karine, que não dá. Mas tem coisa realmente que avança. E é um amigo que eu posso contar. É como a gente falou antes, você não vai se isolar na sua igrejinha e nem vai se isolar dos seus vínculos, senão a gente não vai cumprir aquilo que a gente está colocando aqui da assistencialidade, da reconciliação. Mas porque muitas vezes, isso, mas é isso que eu estou dizendo, tem uma diferença eu acho no que investimento que você faz de diferença. tempo, de energia. Acho que não é virar as costas. Para algumas situações não é virar as costas. É como na palestra a gente explicar, você não vai ficar inimigo e você não se afasta porque você não gosta, não. Olha o nome, amizade. Então significa que você gosta da pessoa. Agora, o investimento de tempo, investimento energético é que vai modificar. Mas, por exemplo, investimento afetivo não. E a possibilidade de troca, quando surgir, a gente precisa aproveitar. E muitas das reconciliações que a gente precisa fazer não é com pessoas que a gente tem afinidade, não. Tem muitas que a gente não tem, e não tem nenhuma. Aí a gente vai fugir, então vai só adiar a possibilidade, né, de reconciliação. Então é bom realmente ficar claro isso, que não é virar as costas, né? Não é deixar de assistir. E quando eu digo deixar de assistir, não é porque eu sou mais evoluída, mais madura e vou assistir o outro menos maduro. Não, isso é sempre algo que é uma troca. E quem precisa mais não é o outro, não. Sou eu que preciso mais. E quando a gente está falando alguma coisa para ele, a gente está lembrando a gente daquilo que a gente acredita muitas vezes, né? E às vezes nem executa, exerce, coloca em prática, né? Mas às vezes eu coloco umas coisas assim e digo, nossa, isso é um lembrete para mim, é um lembrete para mim, é um lembrete para mim, né? O outro me faz ter um lembrete. E a gente tem de tudo dentro da gente ainda, né? A gente não tem só aquilo que a gente está cultivando nessa existência. A gente, como Fátima bem colocou, né? Pareceu que era eu naquela situação quando eu tomei aquela decisão, né? Mas era também, né? Só que não é isso que eu quero investir, não é isso que eu quero cultivar para mim, né? Aconteceu aquele episódio com um colega de Jonas, né? Sim. E eu encontrei com a mãe dele no domingo e ela falou assim que ele estava super abalado com uma suspeita de assassinato da esposa. E aí ela disse para ele, vai visitar seu colega, vai procurar saber onde ele está. Sim. O
Não vai ser amigo se ele for lá, tipo, ai, meu companheiro, vamos sair e tal. Mas aquela pessoa está precisando do mínimo de alguém, e aí está precisando conversar, né? E é um autoenfrentamento, como você está colocando, né? E isso parece brincadeirinha, fantasia, mas lá tem algo de mim também. Eu também posso ter feito isso no passado bem próximo, né? Eu também sou julgado de outras formas, pelos meus comportamentos. Então tem uma série de coisas aí que é interessante para se refletir. Eu acho que essa mãe foi bem amparadora, né? Então, o uso do princípio, isso não é para mim, ajuda a eliminar o tempo que gastamos com essas demandas necessárias. Então, de repente, aquele encontro é para mim, sim. Pode ser proveitoso, sim. Mas tem coisas, aquelas coisas que eu já percebi que não é para mim, então, né? Obrigada, e fique para outra pessoa que possa aproveitar melhor, né? E aí vem as nossas perguntinhas, mais uma vez. Você prioriza a sua evolução conscientemente? Acho que a gente já deu para responder mais ou menos. Você seleciona o que realmente interessa para a sua evolução? Né? Aí tem várias dicas aí, né, de papéis que você, né, desempenha na sua vida. Engraçado que tem coisa aí que a gente escolheu numa época que a gente não tinha maturidade nenhuma. Nenhuma. Isso. Tem coisa que vai se encaixar ao longo do tempo, tem coisa que vai ter que mudar. Né? E aí dentro dessas escolhas, né, continuando o que você está dizendo aí, eu vou melhorar algumas dessas escolhas com outras decisões, né? Outras eu vou mudar de direção. Eu posso hoje ter maturidade e concluir que aquilo não é mais adequado para mim. Foi no passado, mas agora não é mais, né? E aí isso pode ser mudança na área profissional, família, né? O lugar que você nasceu, né? A religião que você até escolheu. Diziam às vezes eu ia ser budista. Você viu que não era esse caminho. Em relação à saúde, né? Então tinha uma atividade que eu fazia, adorava, né? Praticava, sei lá, boxe, e achava maravilhoso, fez muito bem ao meu corpo físico, me deu mais disciplina, mas hoje eu acho que não combina mais com os meus interesses e tal. Ou o contrário, né? Eu sempre cultivei a vida sedentária, hoje não cultiva mais com o que eu penso a respeito, né, dos meus corpos, e eu vou investir nisso aí. E às vezes eu lembro também que você fala que não é preciso modificar algumas coisas. De repente eu preciso ressignificar a minha forma de estar naquilo, né? Então não é a profissão que eu preciso mudar, é a forma que eu vivencio e que eu me encontro ali, posso executar a minha proética dentro daquela profissão, dentro daquele lugar. Porque às vezes, se o problema está interno, então eu vou mudar de profissão e vai junto, vou mudar de cidade para longe junto, eu vou mudar de família, vou separar, casar com outro. Isso. Tudo vai junto. Eu já vi pessoas mudarem de profissão ou de cidade que vão nessa perspectiva. Eu estou precisando de algo novo, um ar novo, não sei o quê. Aí chega lá, é o mesmo ar velho e tal. O que está acontecendo? Eu mudei de cidade, às vezes cultura diferente, e a pessoa, mas parece que os seres humanos são todos iguais, né? Reagem da mesma forma. Não, cara, é você, né? Eu lembrei de uma coisa, uma amiga minha, ela é bem engraçada. Ela terminou o casamento, né? De 6, 7 anos. E ele jogou todas as lingeries, todas. E pegou dinheiro para as segundas férias e comprou tudo novo, assim, como se aquilo fosse mudar completamente todas as questões, né? E não muda, né? Porque tem, aonde eu vou chegar, tem certos comportamentos que você tem da parte externa e que pode repercutir. Agora, isso vai depender de como você está agindo ali, qual é a verdadeira motivação, né? Então, tem aquela piada que Nesse caso, eu falo que não muda porque eu conheço a pessoa e vi que não mudou, né? Isso. Tem uma piada que diz que o cara chegou, a esposa estava com um outro cara lá no sofá. Aí ele ficou bravo e tal, no outro dia ele tomou uma decisão, trocou o sofá. Não deixa de ser uma decisão.
sentir que está fazendo alguma coisa, mas ainda é uma maquiagem. É externo. Né? Agora, se aquilo for uma pontinha, né? O fio da meada para você desenvolver outras coisas, né? É Ótimo. como quando a gente está bem confuso para começar. Eu faço muito isso. Você quando começar a o trabalho, antes de ir para o computador, eu vou ao quarto. Sim. Aí eu vou no quarto, parece que alguma coisa vem sendo arrumada dentro também, né? Bagunça rapidinho de novo. Mas tem uma função ali, né? Tem uma relação aí, sincronicidade. Mas muitas vezes não tem, de fato. É a história do. Você precisa colocar um outro olhar, né, sobre as coisas. Ou, falando de outra forma, é mudar sua forma de pensar em relação àquilo, né? É porque mais profundo. são os penseios, né? Tem que mudar seus penseios. Isso, porque eu era tão bagunceira, agora o meu quarto era muito bagunceiro, agora eu vou pegar as coisas e volto. Eu estava pensando nisso. Uma decisão evolutiva. Sim. Sabe? Eu tenho que estar com meus corpos alinhados, né? Eu tenho que estar com o pensamento, com a emoção e com a ação alinhada. Isso. Porque eu posso ter uma noção do que seja uma decisão evolutiva, tipo, eu sei que aquilo é evolutivo. E fazer, mas por dentro eu estou cheio de ganhos secundários, né? Isso. E outras coisas que a gente. Aí não seria uma decisão evolutiva, mas no pêndulo que a Aline falou, pode ser uma decisão mais puxada para o evolutivo, mas ainda assim ela está cheia de vícios, né? Isso. Porque não está alinhada. Eu não reconheço aquilo como verdade para praticá-la, né? Por isso, a gente falou desde o início lá, o autoconhecimento é importantíssimo. Até mesmo, por exemplo, para eu considerar que meus corpos não estão alinhados, eu vou precisar de um esforço maior para compensar isso. Porque quantas coisas a gente já não falou aqui em outras palestras de, na mente, né, eu até brinco, se meu corpo emocional seguisse o meu mental, eu já teria virado um ser esperto. Né? Eu brincando com Carla e Carol, toda vez que eu seguir minha intuição, deu em merda. Então, assim, quando eu tenho intuição, isso vai dar merda. Então, assim, já pra mim é um referencial. Sim. Não siga a sua intuição. Nunca. Sim. Porque, pelo menos, o padrão. Isso que eu estou chamando de intuição não tem sido amparador para mim. De jeito nenhum. Aí, às vezes, a gente se prende a essas coisas, vai repetindo. Então, para mim, quando vem uma coisa, assim, isso não é intuição, isso é uma série. Então, por exemplo, eu tenho certos tipos de preconceito. Então, eu já comecei a me conhecer e sei de certos tipos de preconceito que eu tenho. Os preconceitos não podem influenciar minhas decisões? Podem. Então, quando eu estiver para tomar uma decisão, eu vou levar em consideração. Então, tem decisões que eu preciso tomar que eu tenho que levar em consideração meus medos. Meus medos podem ser o quê? Impeditivos, bloqueadores. Então, eu tenho que considerar. Se eu ainda não superei, eu tenho que considerar que ele está ali, ó, de olho, puxando, né? Puxando o braço para não ir, ou querendo jogar numa direção que pode não ser a mais adequada para mim. Né? Então, decisão tem relação com posicionamento frente a escolhas prioritárias, certo? Então, a tomada de decisão ela é sempre relevante em determinados momentos da evolução consciencial. Eu acho que ninguém tem mais dúvida sobre isso, né? Pelo menos teoricamente, para qualquer consciência, em qualquer nível intelectivo, parapsíquico ou dimensão existencial. Aí eu pus essa figurinha aqui, que estava lá na internet. Você toma alguma coisa para ser feliz, né? E é bem interessante que tem muitas pessoas buscando aí a pílulazinha, né? Ou a grife, ou, né? O medicamento é o mais buscado, né? Mas a aparência, a forma para ser feliz. Aí a resposta sim, decisões, né? E no nosso caso aqui seria, não é qualquer decisão, né? Porque eu posso tomar a decisão de não estou bem com o meu corpo, entrar para a academia e começar a malhar, né? E achar que isso vai me fazer uma pessoa mais feliz. Eu sou solteira e acho que casar vai me fazer uma pessoa mais feliz. Ou então sou casada, se eu me separar eu vou ser uma pessoa, aí toma a decisão, né? Às vezes coincide, né? Coincide, se for uma decisão pensada e tal, às vezes coincide bem. Então, decisão evolutiva seria aquela que auxilia, né, na execução da programação existencial.
ela é mais adequada do ponto de vista evolutivo, ou seja, promove aprendizado e crescimento. E aí a gente vai ver aqui um outro ponto. Aí eu separei aqui uma relação entre decisão com o nosso aprendizado, separando 3 momentos da decisão dentro do nosso aprendizado, tá certo? Então eu chamei aí primeiro de decisão evolutiva inicial. Seria quando você está começando um aprendizado. Você fechou um ciclo e está iniciando um novo ciclo. Então, quando a consciência inicia um novo processo de aprendizado, ele está relacionado a um novo ciclo de vivências que, ao final, se concretizará em uma nova experiência. Então, seria aquela decisão que vai lhe proporcionar uma série de vivências que, dependendo da forma como você vivenciá-las, ela pode se tornar, sim, uma experiência. Claro que eu estou falando aqui de uma decisão evolutiva, tá? Mas também tem aquela que eu estou chamando aqui de decisão evolutiva de manutenção, né? Refere-se a decisões tomadas ao longo de um aprendizado. Então, você tomou uma decisão, você iniciou, que lhe proporcionou uma série de vivências, mas para você manter o foco, às vezes você ainda precisa tomar algumas outras decisões. Senão, você pode fugir do script, né? São úteis na manutenção do foco ou objetivo escolhido. E aquela que conclui, né, o seu aprendizado. Geralmente configura-se como oportunidade de fechamento de um ciclo de vivências e expressão do que foi aprendido. Então, já que a gente falou de relacionamento, muitas vezes uma decisão de conclusão de um relacionamento afetivo, ou um distanciamento, né, ou a modificação do formato da relação, pode ser uma decisão evolutiva nesse sentido, de fechamento de ciclo. Eu compreendi que ali eu fechei um ciclo, né, que dentro daquela vivência, daquelas vivências, daquelas possibilidades de relacionamento, já deu o que tinha para dar. Isso assusta muita gente, né? Peraí, você quer dizer que a qualquer momento você pode me deixar, né? Se eu estar preparada, e se eu não tiver fechado o meu ciclo? Mas bem, então, diz respeito àqueles relacionamentos, às vezes, que a gente já colocou aqui, que às vezes já deu tudo que era para dar, as pessoas já tiveram vivências, experiências, mas as pessoas continuam insistindo no relacionamento, em estar juntas, né? E aí é quando eu digo que começa a feder, porque o relacionamento virou um defunto, né? Aquela forma foi-se, né? Está apodrecendo. Aí começa a cheirar mal. O que é cheirar mal nos relacionamentos? Brigas, desentendimentos, forçação de barra um com o outro, né? E às vezes, porque já acabou e as pessoas estão apegadas ali. Imagina você estar apegada a um defunto. É muito querido, né? Aquela pessoa foi muito querida, aí você... Uma pessoa me relatou uma cena de um filme que eu não me lembrava do filme O Vento Levou. Alguém aqui assistiu? Lembra do filme? Aí fala lá do personagem que a filha, acho que é uma filha, morre e ele fica dentro de um quarto, né? Preso lá com o cadáver da filha. Porque ele tem dificuldade de elaborar aquela perda. Já aconteceu, não tem mais o que fazer, né? Mas ele fica ali preso àquela situação. Num movimento que não é de vida, né? Não é um movimento evolutivo. Então, da mesma forma a gente se apega tanto, né, que termina atrapalhando. E na sociedade onde, se você, por exemplo, tiver uma influência forte da religião, né, que o que Deus uniu, nenhum homem separa, aí você fala agora, né? E aí? Pois é. O que Deus uniu, nenhum homem separa. Só que quem está vivendo a vida é quem? Essa uma amiga minha falando no casamento, ela falou para mim, só acredita que eu casei dos dois logo, o civil e religioso. Não vai sair nunca, né? Eu acho que é importante ter bem claro a razão do porquê saiu. Acho que ter esse lembrete, eu acho que ter esse lembrete, ter uma situação. Para mim isso é sempre muito bom. Eu coloquei assim
mas eu estou onde eu queria estar. Então, assim, mesmo que esteja ruim, quando escolho, eu tenho que lembrar que está ruim agora, hoje. Pode estar ruim ainda amanhã, mas depois vai ficar bom. Mas é porque eu estou onde eu queria estar. Estava nesse momento. Tem que se lembrar do seu objetivo. Isso. Teve uma escolha ali. Porque quando a gente faz a escolha, por exemplo, isso não me fala de separação, mas uma escolha. Atriz, e ela dizendo que foi casada, sei lá, 10 anos, eu não me lembro bem. E aí a pessoa que estava entrevistando falou alguma coisa como se o casamento não tivesse dado certo. E ela rapidamente respondeu, não, deu certo, nós ficamos 10 anos juntos, né? E eu achei muito interessante essa perspectiva, porque se você foi casado e ficou X anos, 1 ano, 2 anos, não importa, se você namorou, se você trabalhou numa empresa, quer dizer, foi algo que aconteceu, que você viveu, então vamos ser gratos, né? Porque até mesmo para a gente passar para outra experiência, é importante que a gente seja grato, mesmo que ele esteja magoado por alguma razão, que aí não é uma boa fechar, né, com mágoa. Então, se você fecha qualquer relacionamento com qualquer pessoa com mágoa, é importante que você, né, supere isso, porque você deixa, quando você está magoado ainda, você deixa de aproveitar muita coisa boa que você viveu, deixa de se apropriar, né? Mas agora eu vou um pouquinho mais rápido. Então, deste momento em diante, a consciência pode partir para o momento 1, iniciando um novo aprendizado. Então, influências na tomada de decisões, a gente já falou aqui de algumas, né? O medo, a culpa, procrastinação, imaturidade, impulsividade, autocorrupção. Isso tudo podendo levar a desajuste entre o que já sabe e não aplica, né? Aí está mais no nível de autocorrupção, né? Então, eu já tenho ideia que eu deveria fazer escolha X, né? Só que aí eu vou adiando. Mas algo em mim já sabe que é aquilo eu deveria fazer, né? A decisão atrasada, que pode levar à perda de oportunidade, né? A decisão precipitada, que geralmente é baseada em emocionalismos, não envolve reflexão. Então, muitas vezes, da mesma forma que a pessoa casa precipitadamente, né, ela se separa, às vezes, precipitadamente, né? E essa não é uma decisão que deveria se tomar precipitadamente, né? E aí, um lembrete. Tomar decisões quando não se está sob pressão emocional e tiver refletido profundamente antes de qualquer passo para se saber o que você realmente pensa sobre aquilo. Às vezes é muito difícil quando você está vivendo a situação, tomar essa decisão, né? Dar aquela saída para observar como se estivesse de fora. Muita reflexão. Porque tem decisões que elas podem ser programadas, né? E tem decisões que elas não são programadas. É naquele momento que você tem que decidir. E elas vão fazer parte, elas não vão trazer certezas, essas decisões vão trazer incertezas, e a gente precisa estar atento a elas também, né? Porque nem tudo a gente vai ter, aliás, nunca a gente vai ter todos os dados, né? E tem algumas que é naquela hora que você tem que decidir, né? Agora, muitas daquelas que parece que a gente está contra a parede para decidir, às vezes foram decisões que foram adiadas. Aí chega um momento que eu vejo que... Como você se sente aflita para tomar a decisão? Algumas delas é porque no passado elas foram adiadas. Aí hoje você se vê contra a parede tendo que decidir de última hora. Mas foi porque não é porque você... alguém está me forçando não a fazer tomar aquela decisão. Mas mesmo que alguém esteja, vamos supor, essa aí é um outro caso, mesmo que alguém esteja forçando você, mas como é que você chegou nesse ponto de alguém estar forçando você a tomar uma decisão? Então, por exemplo, eu lembro de uma pessoa da minha família que de uma hora para outra teve que deixar a casa que estava, né? Porque tinha que entregar uma casa alugada. Aí quando foi se observar, não foi de uma hora para outra. A pessoa tinha avisado que ia precisar da casa, mas a pessoa foi adiando a busca dessa nova residência. E de repente ela se viu, para onde eu vou? Né? Tem que tomar uma decisão. E ainda tem, outra coisa, ainda tem a situação da
informação naquela hora e não precisa. Tem um senso de urgência que aquilo, eu não consigo dormir sem resolver, sem falar isso para fulaninho. Tenho que dizer logo. Quem disse que tem que? Dá para dormir, acordar no outro dia e sair dessa questão da emoção, tá tomando todas as decisões e poder ter uma conversa, ou até aquilo que tinha sentido hoje, à noite, amanhã. Às vezes perde tudo. Aí vem a coisa do discernimento, né? Isso. Da administração da emoção, porque isso que você está descrevendo aí está bem dentro do perfil do ansioso. Né? Então, tem que ser agora, eu tenho que dizer agora, eu tenho que resolver agora. E se a pessoa não se conhece, ela vai ter todas as justificativas. Não, é porque eu sou do tipo que eu digo na hora, eu não deixo para depois, eu sou transparente, né? Eu tenho que resolver logo. Pode até ser, mas tem que olhar se é isso mesmo ou, na verdade, são emoções mal administradas. É a minha ansiedade mal administrada. Né? Assim como tem o outro que procrastina, que atrasa, né, a decisão, fica deixando para depois, né? E algumas vezes decidir pode ser apenas executar compromissos anteriormente assumidos, no período intermissivo, né? Então seria a concretização da escolha feita antes de você renascer. E aí tem um outro tipo de decisão aí, chamada decisão crítica, que resultaria da necessidade de reciclagem intraconsciencial. Então, na verdade, essa decisão crítica já é consequência de que você fez escolhas inapropriadas em determinado momento e, em função dessas escolhas, você, de repente, tem necessidade de tomar essas decisões críticas, que seria uma forma de você reconciliar, reequilibrar aquilo que foi desequilibrado no passado. Então, as decisões críticas também são chamadas de mega decisão, porque são aquelas decisões prioritárias à nossa evolução, né? E tem a ver com a execução da nossa programação existencial. Então, vamos pegar, às vezes, o homem ou a mulher que não era para ter filhos, porque veio com a programação existencial de cuidar de um grande número de crianças. Então, às vezes nem tem casamento, né, dentro da programação, e muito menos o filho biológico, né? E aí essa pessoa conhece alguém, gosta e se envolve com essa pessoa, tem um filho. Isso causa um impacto dentro da programação, porque geralmente um tipo de programação dessa tem a ver com outras pessoas que estão vinculadas a ela, né? Mas vamos supor que ela se dá conta dessa decisão equivocada que ela fez, que contraria uma programação que ela fez anteriormente. Então, a partir daí, ela pode ter que tomar um outro tipo de decisão para tentar, né, reorganizar aquilo que foi desorganizado. Né? Mas aí ela vai pensar, vai ver qual a melhor decisão a ser tomada, né? Para que também não atrapalhe o que ela construiu sem querer. Então, tem uma série de reflexões aí que precisarão ser feitas. Ou outras coisas também que a pessoa vem com a programação existencial, ela foge da sua programação, se desvia, né, da sua programação, e aí ela se deu conta que desviou e que não dá tempo de fazer o que tinha sido programado, mas aí ela tem que parar, dar aquela parada estratégica e pensar. Então, a partir de agora, eu já sei que eu não vou ser um completista, mas o que eu posso fazer a partir de agora? Porque ficar chorando o leite derramado não vai ajudar nada, só vai atrasar mais ainda. Então, esse é um momento importantíssimo de uma decisão crítica. Quer falar alguma coisa? Esse exemplo da criança, para mim, sempre é muito complexo. Eu suponho que nenhuma criança vai nascer se ela não tiver equilíbrio. Porque quantos recursos espontâneos as pessoas têm? Então, se aquela criança vai... Não era para isso surgir naquela... Porque pegar o carro ali, ela não teria visto. Mas veja bem, a gente entende o futuro como várias possibilidades, entende? Então pode vir a criança. Sim, e se ela vem, ela tem uma função ali. Ela não vai vir como um adereço. Veja bem, ela não vai ser uma função perdida. As coisas vão acontecer, tá entendendo? Mas dentro da programação
Há um desvio. Tudo bem, mas talvez até um desvio, mas ela vai ter uma função muito importante ali, que outras coisas que não estavam de repente planejadas para essa vão ser antecipadas. Não vai ser. Mas eu não sei, acho muito confuso. Tudo indica que não é tão simples assim, entende? É como se mexesse não só com a programação dessa pessoa, que não era para casar ou não ter filhos, mas de todo um grupo que estava ligado a ela. E como eu sei que não era para ter esse filho? Como eu sei que eu dizia na minha programação? Aí tem N formas, né, que acesse essa informação. Tem pessoas que só vão acessar depois que dessomarem, né? Então elas vão ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e nem vão lembrar disso. Talvez um sonhozinho de vez em quando, uma nostalgia, uma melancolia intrafísica, né? Outros não, podem acessar isso através de sonhos, através de alguma regressão, né? Ao período, do tempo que ela estava lá no período intermissivo. E de N formas. Agora, eu estou dando esse exemplo, mas pode ser muitas outras coisas. Entende? Isso, estamos todos no caminho errado. E é uma coisa que eu sempre bato aqui, já desisti de saber qual é a minha programação, eu dormia toda noite, eu parador, quero encontrar com você para você falar qual é a minha programação. Era encontro marcado toda noite, assim, tipo, uns 3 anos seguidos eu queria com essa inscrição. Nunca apareceu, desisti. Eu vou ir pela minha conta, tá bom? Isso vai ver que você já está e percebeu ainda, né? Porque é do mesmo jeito. E é interessante, a gente está falando aqui, não era para ter filho e tem também o contrário. Às vezes eu me comprometi com algumas consciências, né, de recebê-las e chega aqui, eu não quero mais não. Entendeu? Aí elas vão deixar de serem atendidas? Não, claro, elas vão ser atendidas de alguma forma, mas houve uma modificação, isso dá trabalho de reorganizar, dá sim. Agora, isso é novidade no nosso nível evolutivo? Não. Isso numa vida quase eterna, quase não é eterna, em que a gente tem nesses ciclos, é só mais uma. Agora, o que a gente precisa pensar é, tá, se existe essa possibilidade, então vou refletir, será que tem alguma coisa que eu preciso reajustar na minha existência? É isso que a gente precisa pensar. E nada de culpa, como a gente já colocou aqui, a gente já falou de culpa e responsabilidade, né? Todas essas informações aqui é para a gente pensar sobre o melhor aproveitamento, a partir do ponto que a gente estiver, ou quando a gente refletiu ontem, hoje, amanhã, não importa. É a partir desse ponto que a gente deve buscar essa responsabilidade, a partir do que a gente for percebendo, né? Que eu preciso ou não modificar. E aí, para finalizar, 3 perguntinhas. Qual é a mais importante e prioritária decisão neste momento da minha existência? Tem alguma decisão hoje que eu estou precisando tomar, né? Que pode ser importante? Porque lembre-se que decisão vai implicar sempre em alternativas. Alternativa A, B ou C, né? Mas tem alguma coisa que eu estou pensando? Quando eu escolhi esse tema, eu estou trabalhando em cima de decisões que eu preciso tomar, né? E algumas que são importantes, que têm consequências importantes. Outras têm relação com decisões que eu tomei anteriormente, mas era um outro contexto, aí eu estou reavaliando. O contexto mudou, eu quero continuar com essa decisão. Aí eu preciso avaliar as consequências. Só para mim, não estou trabalhando do ponto de vista multidimensional, pluriexistencial, no que é melhor para todos, né? E aí aquela coisa, Karine, melhor para todos não significa que eu tenho que ficar, como você disse, em relação ao grupo de amigos. Eu tenho que ficar apegada, né? Porque às vezes a pessoa usa até isso como desculpa. Eu estou sentindo internamente que eu tenho que sair mesmo, vamos supor, né? Sair da cidade, sair do trabalho, sair. Mas aí eu estou, na verdade, ficando porque eu estou apegada.
vezes eu não estou segurando a onda porque aquela decisão que eu vou tomar vai repercutir na minha família. O que, que meus familiares vão dizer? Né? Na nossa família nunca teve uma divorciada. Aí eu quero me divorciar. Né? Então, que fatores devo levar em conta antes de tomar uma decisão? Então, baseado aí no que a gente conversou, né? Que fatores eu preciso? O que a família vai pensar, não diria. A gente tem que pensar na família, mas se a gente fica se ocupando, pensando no choro de divórcio, né? Isso. Que minha família não vai aceitar um divórcio. Sim. Você não tomar a decisão porque a mãe vai ficar chateadinha ou o pai vai ficar chateadinho é estranho, né? Uhum. Mas, para mim, outras coisas pesam. Em Isso. relação à família, por exemplo, em outras decisões. Isso não pesou, ao contrário, mas em outras coisas pesam. Então, vamos equilibrar essas questões todas, né? Isso. E aí, em relação a colega, em relação a tudo. Exatamente. Aí eu tenho que olhar com muita honestidade para dentro de mim e ver. Aí, como eu disse antes, né? Eu tenho decisões a tomar. Até que ponto? Aí, o autoconhecimento significa o quê? A gente falou lá daquelas influências, né? Das decisões. A gente falou de quê? De traços faros. Então, eu vou pegar meus principais traços faros e vou pôr aqui na listinha. Entendeu? Aí, posso colocar, já estou falando de uma técnica, né? Posso colocar aqui opção A, opção B e fazer algumas relações. Né? Porque eu posso estar dizendo não, porque eu tenho que pensar no que é melhor para todos e tal, então eu vou decidir isso aqui. Aí começa a brilhar do lado de cá um traço falho meu. O medo ou a culpa, né? Que eu trago até de outra existência, da minha ligação de culpa, porque eu gerei sofrimento naquelas pessoas e me sinto obrigada a estar com elas. Né? Aí, ao mesmo tempo que eu sinto necessidade de sair e fazer outros trabalhos em outros lugares, por exemplo, mas eu me sinto cobrada a ficar com essas pessoas, não porque eu estou pensando em todos, mas porque eu estou preso a uma culpa. No final, eu estou pensando em mim, né? Quando você pensa nisso, Pensando. se eu não faço por medo, não faço por culpa, é porque eu estou pensando em mim. Meu eguinho está ali prevalecendo. E eu já disse, né? Quanto mais inteligentinho, pior, porque eu vou ter todas as argumentações. Né? Então, eu vou conseguir pensar, refletir sobre isso no calor das emoções, ou então no meio do barulho. Vou nada, não tem condições, eu vou precisar de um tempo, e não é um tempo pequeno, não. A não ser que a coisa esteja muito na superfície, já esteja mais claro para mim. Se não estiver, eu vou precisar de tempo, vou precisar de silêncio. Imagina a reflexão de 5 horas para cada decisão. E no mínimo, porque tem decisões que você precisa mais ainda, né? De avaliar os dados. Porque a decisão é fator para você tomar a decisão, seria a própria decisão que você tem que tomar. Como é? O principal o quê? O meu caso, é Sim. um fator intrínseco à minha personalidade. Sim. Entendeu? Eu preciso mudar. Sim. Eu só tenho que tomar decisão para fazer isso. Então, o próprio fator é a própria decisão que eu tenho que tomar. Está entendendo? Uhum. Não é porque eu tenha medo de tomar, não é porque... Isso. Não depende do outro, é mim, é intrínseco a mim. Só que eu tomar decisão. Então, os fatores são esses, que é que está me atrasando na minha decisão. Que fatores são esses? E aí, o que é que eu posso fazer para lidar com isso? Então, vamos supor, eu tenho que tomar uma decisão e eu já sei qual é a melhor decisão, né? Eu usei lá minha inteligência, avaliei os dados, só que eu estou com um medo muito grande. Então, eu tenho que dar um jeitinho de enfrentar esse medo, não tem? Como é que é aquela frasezinha, Vitor, lá no ratinho? Se está com medo, vai com medo mesmo? Né? É desse mesmo. Não é? Se você esperar o medo passar, você não vai. E aí tem uma outra frasezinha que tem, que eu não sei de quem é, que diz que coragem não é ausência de medo. E claro que não pode ser do nosso nível evolutivo, né? Acho que é hoje. Oxo, né? É o quê?
coragem não é ausência de medo. É ir com medo mesmo. É a capacidade de enfrentar, implica na capacidade de enfrentar seu medo, né? Claro que com inteligência, né? Você não vai se jogar, né? Que aí não é inteligente, é precipitação, né? E aí avaliar quais as consequências, né, daquela sua decisão. Tá, se eu optar por A, quais são as consequências? Se eu optar por B, quais são as consequências? E pensando naquilo que a gente conversou aqui, né? E tem decisões que são sem volta, né? E tem outras que não, são difíceis, mas pode ter volta também. É legal pensar nisso. Pode ter volta, não é regressão. Não, porque lembre-se que nós somos aprendizes, né? Então, há quem considera, inclusive, aí é para a gente testar, que é mais fácil você corrigir uma decisão equivocada, certo? Nessa existência ou na outra, né? Do que você não decidir, ficar procrastinando. Então, esse movimento é pior. Por isso, lembra da história que a gente diz aqui, que o arrependimento maior de quem chega no extrafísico como incompletista existencial é muito mais pelo que deixou de fazer do que pelo que fez. Então, é uma coisa importante também para a gente refletir aí. Né? Me lembrou muito aquela série, Sinal Érica, né? Que Sim. trabalha toda nessa ideia das escolhas, e na revisão dessas escolhas, né? Uhum. E às vezes até aquela escolha que de repente pareceu que não era adequada, quando ela revê, estava completamente coerente, ela podia fazer melhor diante daqueles contextos, né? E você pode fazer melhor o que você já fez. Mas o que você vai fazer pela primeira vez? Isso. Não, né? Principalmente se já vem com essa cara de algo que você deixou de fazer, né? E aí, uma frasezinha simples. Se não faz bem, não deixa aí. Simples assim, né? Então, ficamos por aqui hoje. E até a próxima segunda-feira.